Olha, é muito fácil fazer uma marca que se posiciona como protagonista. Na verdade, parece que toda marca quer ser protagonista. Agora, experimenta fazer uma marca desejável que se posiciona como coadjuvante. Esse é o caso da Dengo. Marca de chocolate que não tem nome de chocolate, não tem cara de chocolate, não tem jeito de chocolate, mas que vende muito chocolate no Brasil e muito em breve no mundo todo. Na análise da Case Room de hoje, você vai ver que até para construir uma marca forte, com um arquétipo que é, por exemplo, o arquétipo do prestativo, você precisa sim do fator de ruptura. Se você é empreendedor, dono de marca ou gestor de uma marca e quer saber como transformar afeto em estratégia lucrativa, você chegou no vídeo certo da análise da marca certa. E principalmente, se você for uma marca brasileira, pronto, temos um acordo. Fica até o final desse vídeo que eu vou transformar o seu negócio. Eu sou o Caio César, sócio fundador da BCC, uma consultoria estratégica de marca de alto valor com fator de ruptura, e hoje eu quero levar você numa análise aprofundada de uma das marcas que, no meu ver, é a mais bem posicionada no seu setor no nosso país, que é a Dengo. Dos pés de cacau do sul da Bahia, as lojas que hoje atravessam o oceano e chegam até a França, a Dengo só parece uma loja de chocolate. Mas o que ela vende mesmo é o próprio Brasil. Não é aquele Brasil estereotipado, meio chato, meio folclórico demais, e às vezes até brega. Mas o Brasil sofisticado, artesanal, exuberante, que ainda precisa ser desvendado. Como é que ela faz isso? Com os 3 elementos do fator de ruptura: contraste, silhueta e símbolo distintivo. Os 3 elementos que fazem as marcas crescerem e perdurarem até em momento, principalmente, em tempos de crise. Nesse vídeo, eu não só vou te mostrar que a Dengo tem tudo isso, como ela também aparece como única na sua categoria. Mais um vídeo com profundidade, acesso, vocês vão ver no meio desse vídeo que a gente foi parar lá dentro da fábrica da Dengo com o CEO e hoje conselheiro da marca. Então você deve perceber que esse vídeo, essa análise de marca, para a gente entregar esse nível de profundidade, a gente tem um trabalho gigantesco para entregar algo de extremo valor para você. A gente não quer que você perca nenhum minuto, você ganhe valor com esses minutos. Mas para isso, eu vou te pedir um pagamentozinho, um like, um comentário, um carinho. Compartilha isso com aquele empresário que precisa conhecer essa história. Agora vamos ao que interessa. Enquanto o mercado global ela seguia por escala, barateamento do processo, de forma agressiva, a Dengo decidiu fazer o movimento contrário. A marca ela começou suas atividades com um propósito ousado de construir uma cadeia de produção de cacau que fosse mais justa para os pequenos produtores no sul da Bahia. Um cacau produzido com responsabilidade, com manejo sustentável, com impacto direto, positivo na vida das famílias, dos produtores. E essa nem é uma bandeira política. É a maneira mais assertiva de um negócio levantar um movimento que foca na ética do trabalho. Mas, meu amigo, como é que chega no cacau? É aí que o contraste da marca começa a aparecer. Eles perceberam que o que torna o nosso chocolate brasileiro um detrator do nosso próprio cacau brasileiro é todo o meio de campo entre o produtor e a barra de chocolate. O que eles fizeram? Eles cortaram esse middleman, eles cortaram esse meio do caminho e passam a ser responsáveis pelo processo completo. Da colheita, à quebra, da fermentação à secagem, da torra à moagem, do refino à conchagem. Tudo é controlado por eles e pensado para entregar sustentabilidade. A consequência disso? Uma qualidade impossível de se copiar. Gente, o cacau produzido ele é tão bom que ele não precisa adicionar aromatizante para criar um produto irresistível, mas muito diferente do que você encontra nas prateleiras do mercado brasileiro. E por falar em mercado brasileiro, o que uma marca de chocolate precisa fazer para convencer uma nação? Enquanto a maioria das marcas brasileiras, elas buscam referências completamente europeias. É paleta escura, é símbolo importado, a Dengo fez o oposto. Ela se volta para dentro do Brasil. Ela começa pelo nome. Olha esse nome. Dengo. Dengo, ela é uma palavra extremamente brasileira, afetiva, e que não tem uma tradução para outra língua, porque eu posso até tentar traduzir, mas eu não vou conseguir localizar o sentimento. Essa palavra, ela é nossa, esse sentimento é nosso. E o contraste da marca começa desde a sua concepção, passa pelo cultivo, mas não para por aí. Num universo onde o chocolate, ele sempre se vestiu de marrom ou preto, a Dengo ela escolheu o amarelo. Amarelo porque remete ao cacau amarelo, um dos mais saborosos do mundo. O amarelo brasileiro, que dá aconchego, que convida, o amarelo que ele ousa ser o que ninguém mais conseguiu ousar nesse mercado. Gente, um mercado de dezenas de anos. Nessa escolha, mais uma vez, a Dengo ela mostra o que ela está fazendo. Ela veio para contrastar
com o que o mercado já vinha fazendo há décadas. E olha, antes mesmo de você abrir a embalagem, o cliente, ele já consegue perceber esse contraste na arquitetura das próprias lojas. Ele é um Brasil reinterpretado em madeira, tons quentes, uma luz aconchegante, é um convite sensorial que foge do clichê e começa a apresentar uma nova referência do que é uma elegância tropical, porque até quando tentam tropicalizar as nossas marcas brasileiras, fica uma breguice. Tem até quem confunde a loja da Dengo com uma joalheria, e esse é o objetivo. Por dentro, o chocolate na loja, ele é tratado como uma joia, uma coisa rara, algo que a natureza produziu, mas precisou ser polida por mãos habilidosas antes de chegar para o cliente. E lembra do posicionamento coadjuvante que eu falei no início desse vídeo? Na fachada de muita chocolateria, a gente tem primeiro o quê? Preço. Só que na loja da Dengo, a fachada primeiro ela fala de valor. O protagonista é o produtor do cacau. Vamos lá, o que a gente viu até aqui? Uma marca que tomou decisão que quase nenhuma do setor teria coragem de tomar. E esse é o ponto. Coragem constrói contraste. Mas coragem, ele também cobra um preço muito alto. Criar contraste, gente, é fácil. Botar no papel que você quer criar um contraste com a sua marca, isso é fácil. Agora, sustentar contraste é raro. E tornar contraste lucrativo, quase ninguém fez. E é por isso que a gente vai sair agora do escritório e vai até a fábrica da Dengo. Porque eu quero olhar de perto como que essas decisões que desafiam o manual desse mercado se transformam em produto, operação, cultura e resultado. A gente vai sentar junto com o Estevan Sartorelli, o ACO e hoje conselheiro da marca, para responder a pergunta que ninguém no mercado de chocolate consegue responder sozinho. Como que uma empresa que parece que está fazendo tudo errado está dando certo? Bora! Vocês sabem que a gente não gosta de fazer análise de marca do que a gente ouviu falar ou do que eu vi por aí. A gente veio aqui na Fábrica Dengo, em São Paulo, na Flagship, que tem uma experiência maravilhosa para conversar com o CEO da marca, para entender quais foram as decisões que eles tomaram desde o princípio para ter uma marca tão valorizada aqui e daqui a pouco no mundo. Escuta o que eu tô falando. O fator de ruptura da Dengo, uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi. Vamos bater esse papo, vamos conhecer esse espaço, vamos conhecer essa marca de dentro. Príncipe, prazer estar com você, Prazer. me receber aqui na Fábrica da Dengo. Seja bem-vindo, Caio. Cara, a gente sempre faz algumas análises de marcas que são de fora. E eu tô muito feliz que a Dengo é a primeira marca brasileira que eu tô fazendo esse trabalho dessa análise do fator de ruptura da Dengo. E uma das coisas que mais me chamou a atenção e a alegria de eu estar aqui é que a gente sabe que a Dengo, antes de tudo, era uma causa social que se transformou em um negócio, mas agora esse negócio se torna uma marca forte. O que você entende que foram as decisões de dia 1 dessa construção dessa jornada que tornou vocês um negócio com uma marca tão forte? Olha, eu tenho dito, Caio, uma das minhas máximas é que o mundo não precisa de mais marcas, mas que precisa de negócios comprometidos com a transição socioambiental que a sociedade, que o planeta nos urgem. Mas é verdade também que não existem negócios lucrativos sem marcas fortes. Então, esse efeito Tostines é um tanto difícil para saber o que vem antes e o que vem depois. Perfeito. Certamente, nós não teríamos o negócio que nós temos hoje se nós não tivéssemos uma marca muito bem pensada. Perfeito. Mas nós não teríamos a marca que nós temos hoje se nós não tivéssemos uma causa social genuína. Perfeito. Essas coisas são autodependentes. Perfeito. E eu acredito que as marcas desse século são marcas que têm um propósito superior, claro, relevante, coletivo, que tem cuidado, que é heróico e que endereça uma ou mais das necessidades sociais ou ambientais que o mundo nos impõe. Perfeito. Dengo surgiu disso. Antes de sermos marca, nós nascemos como um negócio de impacto social que quer gerar renda digna para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil e, ao mesmo tempo, para nós, como amantes do chocolate, promover um chocolate mais saudável, que leva mais cacau, menos açúcar, nada de gordura hidrogenada ou outros químicos desnecessários. Uma das nossas primeiras rotas é o que a gente batizava de No Brand Branded. Como nós concebemos uma marca, não marca, que as pessoas entendessem isso como projeto, como Sim. movimento. E até uma das nossas primeiras apostas, isso poucas pessoas conhecem, a marca nem tinha nome. Nós pensávamos em, vamos chamar isso de Cacau de Ana, Cacau de José, Cacau de Chiquinho, que eram os produtores. E a gente deu um passo atrás e reconhecermos que não, de fato a gente vai precisar ter um naming identitário quando a gente foi discutir proposta de loja. Porque daí nós nos separamos com a seguinte pergunta: uau,
Pois bem, então vamos pensar algum nome que seja genuíno, que expresse o nosso Brasil com muito orgulho, que possa no tempo ser um novo Gift Brasil, em que a gente com muito gosto, em todos os sentidos, com muito gosto, com muito orgulho, e com muito gosto do muito sensorial. Esses foram alguns dos primeiros pensamentos e reflexões que nós tivemos ali quando da concepção de Dengue. Entendi. Como que foi para vocês, como jornada de marca, mostrar que vocês não eram só um produto amargo, mas vocês eram também um produto gostoso e passar isso através de decisões de embalagem, de produto, de loja? Teve desafio em vender para o brasileiro? Teve algum trabalho de construção de educação para vender algo que o brasileiro não estava acostumado? Sem dúvida ainda o tem. Tá. E inovar, uma das melhores definições que eu conheço é eliminar trade-offs, ou eliminar conflitos. Certo. Até aqui, por exemplo, a categoria cacau-chocolate ou alimentos, a gente foi sempre acostumado a sabor ou saudável. Tá, isso, verdade. Não é verdade? Verdade. Então, essa era uma das primeiras preocupações que a gente tinha, Caio. A gente falava, não, como que a gente consegue equilibrar essas coisas? Porque a gente não gostaria também de oferecer um chocolate tão saudável que a pessoa fala, isso eu compro na drogaria, mas não tem gosto, não tem sabor. E uma das máximas tão importantes quanto aquela que eu já mencionei para vocês é que em alimentação, sabor é soberano. Você não consegue construir marcas fortes se você não tiver produtos fortes. E um produto forte depende de ser saboroso, sem ter qualquer storytelling envolvido. A pessoa num cenário de teste cego, ela tem que pôr aquilo na boca e falar assim, gostei. Não é por menos que às vezes a gente fala assim, qual é o melhor vinho? O melhor vinho é aquele que você gosta. Qual que é o melhor chocolate? É aquele que você gosta. Mas a gente precisa reconhecer que o chocolate de qualidade, um alimento de qualidade, cada vez mais, ele vai entender que essa qualidade passa por termos saúde por trás disso. E essa, de fato, quando você mostrou essa visão, foi uma das primeiras realidades chocantes que eu mesmo, nessa incursão, nesse processo de jornada de cacau-chocolate, quando eu me deparei a concentração de açúcar que existe na indústria no Brasil e no mundo, eu fiquei pasmo com isso. E por que isso ocorre? Por dois principais fatores. O primeiro, que o açúcar é o ingrediente mais barato da formulação. Tá. E produto barato vende. Perfeito. E o segundo, que o açúcar, como outros, ele tem um poder de viciar as pessoas. Não que nós sejamos contra o açúcar, de forma alguma, nós somos a favor do açúcar. Mas nós defendemos o açúcar na quantidade certa, na quantidade devida, que traz sem dúvida sabor, que traz prazer, indulgência, mas que não nos causa obesidade, excessos ou desperdícios. Maravilha. Enquanto você estava falando sobre relação com o consumidor e falando sobre marca e marketing, a Dengo parece que ela chega até você. Eu vou falar qual é a minha experiência, a experiência das pessoas que às vezes parece que a Dengo ela não fica se esforçando para ir atrás de você com muita publicidade. Ela parece que ela chega até você através de um presente ou de uma mensagem, você precisa conhecer a Dengo. Isso é proposital? Tem alguma estratégia por trás disso ou eu tô completamente maluco? Porque não parece que a Dengo faz o mesmo esforço de marketing e publicidade que as concorrentes, mas parece que ela chega com um carinho diferente e ela simplesmente chega, e sempre através de uma mensagem ou do próprio presente. Tem alguma coisa por trás disso que a gente possa falar sobre dentro da marca? Sem dúvida, eu acredito que marcas, quando bem pensadas, elas têm menor dependência de investimento de marketing. E isto até detrai. Eu acredito que nos dias de hoje, uma marca que depende de muita promoção ou que depende de muita comunicação, detrai o valor de marca per se. Perfeito. Então, nosso posicionamento, por exemplo, como um premium nacional, que pretendemos ser no tempo um premium nacional relevante, ele tem uma participação hoje em termos de custo de marketing ou despesas de marketing muito menor se a gente não tivesse uma marca com um posicionamento tão bem definido e com contornos que nós temos aqui. Sem dúvida que os detalhes fazem o varejo e fazem as marcas serem especiais. Acredito eu que a própria escolha do nome já é um convite. Claro. Então, quando você fala de Dengo, a própria palavra Dengo, ela tem uma transcendência entre nome de marca, produto ou categoria, na qual as pessoas eu já percebo ou percebemos hoje uma brincadeira. Dá aqui meu Dengo, por que você pegou meu Dengo? Eu também quero um Dengo. Sim. E
tem uma transcendência para um terceiro nível, que é a própria relação. O dengo é afeto, é carinho, é atitude, é gesto. Então, trabalhar a marca nesses diferentes níveis é algo que traz força de marca, que com maior força de marca faz com que a nossa comunicação ela tenha uma menor dependência dos elementos clássicos das estratégias de marketing estabelecidas. Uma das coisas que nós aprendemos, isso é nítido, as pessoas são próximas ao chocolate, mas elas não conhecem o que é cacau. Alguns de nós, seja na feira, seja no supermercado, quando a gente vê aquele fruto, a gente se depara com ele e a gente fala, poxa, mas eu não sei se isso quebra que nem coco, ou abro, bato no liquidificador, cozinho, aço ou faço o quê? O cacau não é um fruto da natureza próxima, no nosso caso. E um dos aprendizados que a gente teve nessa direção é que cacau é uma coisa, chocolate é outra. O chocolate é apenas um dos subprodutos possíveis do cacau. Perfeito. O cacau, como superalimento, ele tem várias ofertas. Ele tem a polpa, ele tem o mel de cacau, ele tem oportunidade com o seu nibs de produzir outras criações. E foi com base nisso que a gente sempre olhando o cacau como protagonista no centro, a gente falava que outras coisas que esse cacau combinado a outras especiarias ou outros sabores a gente pode proporcionar ao brasileiro. Foi daí que veio o gin de cacau, foi daí que veio o licor de cacau, foi daí que veio as tirinhas de cacau, a própria pepita. E as marcas fortes, inclusive, elas procuram criar outros territórios de não obviedades. A comunicação, a sua expressão, ela tem que sair do lugar comum. Mais um exemplo disso. Quando no começo fui ler a categoria no Brasil e no mundo, percebia que a gente era ou somos uma categoria um tanto quase monocromática. Sim. O preto, o marrom e o dourado. Eu vim de cacau, eu vim de chocolate hoje. Em homenagem à marca, porque é esse monocromático. Mas continua. Mas se você olha a categoria no mundo, boa parte dessas marcas existentes, elas se expressam em poucos pantones. Sim. O preto, o dourado e o marrom. Sim. Com nossa ousadia criativa, por sairmos desse lugar comum, nós sempre pensamos, o Brasil, ele tem muita coisa, mas se a gente dizer que o Brasil é marrom, não é tão verdade. O Brasil é colorido. Então, não por menos, nós fizemos com que nossas embalagens fosse essa explosão de cores. Sim. Que se expressa na nossa fauna, na nossa flora, na nossa natureza. O Brasil, ele tem um dourado natural, que é o nosso sol. Nós somos um país ensolarado. E como é que a gente traduziu isso? Na arquitetura de nossas lojas, o dourado ele vem na nossa luminosidade, nessa luminescência que lembra um tom de pôr do sol no Itapuã da Bahia ou Itacaré. Então o dourado, principalmente, mora na nossa fotografia, que pensa muito mais de ter uma luz branca, mas uma luz amarelada. Sim. E o preto ou marrom, ele entra na nossa madeira. Então, a nossa madeira, o nosso marrom, ela está na nossa própria vocação como país da restauração, país da floresta de pé. E foi aí que nós, combinando essa arquitetura e o nosso chocolate, porque o chocolate também é marrom, veio essa intencionalidade de sair daquele óbvio que não é necessário. E foi com esse pensamento que pouco a pouco a gente foi trazendo algumas cores que no universo cromático nos diferenciam. Sim. Hoje a marca, predominantemente, ela se expressa no amarelo, ela se expressa no vermelho, no laranja, que são cores quentes, que retratam essa afetividade que o baiano, que o brasileiro possui. Essa ainda é uma das nossas primeiras criações, na verdade é de número 2. Tá. Nosso quebra-quebra de cupuaçu, castanha de caju e chocolate intenso meio assim. Quer provar? E é o seu favorito? Ele ainda é meu favorito. Embora essa pergunta ela é um pouco difícil de responder, gera ansiedade, porque não tem dengo ruim. Todo dengo é bom, depender da ocasião e do momento. Por exemplo, eu no começo da marca, eu tinha uma visão que era até contrária a chocolate branco, porque tecnicamente chocolate branco não seria chocolate. Sim. Mas depois que eu provei, por exemplo, o nosso dengo
de chocolate branco com tapioca Nossa. e limão, eu tive muito bom. que É o favorito da dar o Nicole. braço a torcer que, sacanagem ou não, é um dengo maravilhoso e que a beleza da vida e dos dengos é saber equilibrar o momento, a quantidade, a ocasião, o Perfeito. motivo pelo qual você vai consumir. E esse formato? Que eu descobri, desculpa a ignorância, eu descobri com a Dengo. Esse formato quebra-quebra. Como é que foi? Como é que vocês chegaram nesse formato, nesse lugar? Essa silhueta? Nós icônica? procuramos trazer de outras categorias essas inspirações de como a gente poderia pensar de sermos marca mais sustentável, envolve, entre outros, reconhecer que a embalagem ela é importante no gifting, mas ela precisa ser cada vez mais secundária. Tá. Eu sonho por dia em que nós, como consumidores, e principalmente a nova geração, ela entenda aquele embrulho feito com simplicidade e minimalismo e que talvez um ótimo bilhete feito à mão como o novo e o principal lixo. E a melhor embalagem é que não existe, o melhor resíduo é aquele que não é gerado. E foi com essa ótica, ou com esse entendimento, que inspirado em outras categorias ou setores que já ofereciam, por exemplo, cosmética por granel, ou lojas, por exemplo, no Reino Unido, existia uma marca chamada Unpacked, que tudo que ela oferecia, nada tinha de embalagem, que nós pensamos em ter uma das famílias de produtos com essa pegada de ser a granel. Que é muito Isso é Brasil. ritualístico, isso fortalece marca também, gera de degustação, porque uma vez que você degusta, é muito difícil você não levar. Sim. E tem a carinha do Brasil. E eu tenho dito até que essa categoria, entre outras, o a granel é inovar de novo, mas inovar de novo é fazer o que já houve no passado. Nossos avós e bisavós, sejam eles imigrantes ou não, muitos deles, eles tiveram na sua adolescência e na sua vida adulta o hábito de consumir numa mercearia, no mercadinho local, em que eles compravam o café em grãos, o arroz, a farinha, a mandioca, muitas das vezes em sacos pesados aquilo. Sim. Aquilo é sustentável. Então, reconhecer que esse simples, esse sustentável, esse minimalismo é parte do novo luxo, eu acredito que foi uma das apostas acertadas da marca nos seus primeiros dias. Eu disse que era a minha última pergunta, mas eu lembrei de uma pergunta muito importante aqui, agora. E o futuro da Dengo? Para onde vocês estão indo? Tem alguma coisa que você pode dar de visão futura, Caio? A gente está indo para esse lugar. Muito em breve estamos construindo nossos esforços para essa direção. Qual é a próxima grande novidade? Porque uma sensação muito forte que eu tenho da Dengo desde o princípio é que ela já nasceu para ser grande. Ela já teve essa cara desde a primeira vez que eu encontrei com ela. Ela parece que desde as suas primeiras decisões ela já nasceu para ser grandiosa. Qual é o próximo passo dessa marca grandiosa? A categoria chocolates é uma das maiores categorias do planeta. A indústria de chocolates no mundo movimenta mais de 120 bilhões de dólares anualmente. Ser grande nisso é um tanto difícil e acredito eu que nesse novo século, mais do que grande em market share, a gente quer ser grande em impacto, em transformação. Então, não sendo piegas aqui, a gente quer crescer, quer faturar mais, queremos ter mais lojas, sim. Mas voltando às nossas origens e propósitos da gente estar aqui, o nosso futuro é de ter uma rede de produtores com famílias dignamente remuneradas, com floresta de pé, e para o brasileiro e para o gringo que nos consumir, um chocolate que leva mais cacau, menos açúcar de forma gradual. A gente tem muito a caminhar, estamos começando uma jornada que vai levar anos, mas ela vai ser e tem sido até aqui prazerosa, com muito propósito e que desejo que a gente possa trazer nos próximos anos mais ativos da nossa sócio Beer, que a gente possa convidar o brasileiro a consumir chocolates mais intensos, pois temos aí uma transformação na boca e no planeta a serem feitas que não são pequenas. Irmão, muito obrigado pelo carinho, por nos receber. Obrigado. Mas nada para perguntar. Sejam sempre bem-vindos à nossa Dengo. Quando você entra numa loja de chocolate, você sabe exatamente quais formas geométricas você vai encontrar lá, certo? Retângulo, quadrado, círculo, esfera. É um vestígio de algo que foi pensado pelo humano, algo retilíneo, harmonioso, proporcional. A gente sempre está buscando a perfeição quando vai olhar para o chocolate. Só que quando você entra numa loja da Dengo, o cliente ele se depara com algo totalmente diferente do que o design pode conceber. Os chocolates quebra-quebra. Eles são tão característicos da marca que só a arte do acaso é capaz de fazer. É um mosaico de formatos e tamanhos
únicos, irrepetíveis e extremamente marcantes. Essas formas, elas começam a evocar uma característica peculiar: dividir, partilhar, entregar um pedaço para alguém. Além disso, o formato quebra-quebra, ele permite que o chocolate seja vendido a granel. Presta atenção, é um modelo de compra que é disrupção e resgate ao mesmo tempo. A gente está num mundo que é obcecado por embalagens individuais e padronizadas. A Dengo, ela resgata o espírito das primeiras formas de se fazer comércio no Brasil. O famoso a granel. E agora a silhueta da Dengo, ela se apresenta pra gente como um grande paradoxo. É luxo, porque se trata de chocolate premium, só que ao mesmo tempo é simples, porque se faz acessível para a maior parte dos consumidores. É um chocolate premium pelo preço que você pode pagar. Só pode pagar 50 gramas? Tudo bem, toma aqui 50 gramas. Ah, pode pagar por 1 quilo? Tá aqui 1 quilo de Dengo para você. A Dengo, ela vende chocolate, só que ela não é uma marca de chocolates. Ela é uma marca que se encontra numa categoria, anota aí, Luxury Gift, que são presentes de luxo. Ela opera no território emocional, onde o ato de dar carrega significado, intenção, presença e, por que não, orgulho. E é aí que a gente observa o fator distintivo da marca. Quem conhece quer ganhar ou presentear com Dengo. Só que não é só pelo chocolate, é também pela mensagem que você está passando naquele presentear. Presentear com a Dengo é mais do que dizer eu gosto de você. É dizer eu desejo compartilhar com você algo que eu descobri que há de melhor no nosso mundo. E por que no mundo, Caio, deixa de ser exagerado? Não. A gente está no momento que brasilidade está em alta. A sofisticação brasileira, ela está sendo projetada como uma tendência muito mais forte nos próximos anos. E a Dengo, ela já ocupa uma posição única em uma categoria onde ela já se mostra original. Ela celebra os sabores do nosso país. Castanha do caju, banana, manga, cupuaçu, goiaba. A Dengo, ela não tenta importar tendências. Ela cria para poder exportar as nossas tendências. Ela transforma frutas, texturas, aromas brasileiros, frutas, texturas brasileiras em experiências sensoriais que encantam o paladar internacional. Você pode entrar na Dengo e ficar procurando na prateleira o tal do pistache, mas eu te garanto que você não vai encontrar. Hoje, a marca, ela conta com loja na França, que é o berço do luxo e da exclusividade. E é nesse país que gosta de excelência que a Dengo começa a conquistar um território como marca elegante, solar, vibrante e sofisticada. Sim, minha gente, a Dengo, ela é única porque ela conseguiu provar que o luxo fala português também. Cheira a cacau baiano e atende pelo nome de uma palavra impossível de traduzir, que é Dengo. Tem um ponto na construção dessa marca em que o produto, ele deixa de ser o limite e ele passa a ser a porta de entrada para tudo que você quiser construir. Então, quando a Dengo, ela chegou nesse estágio, que já chegou, ela rompeu essa última barreira. Agora, ela não é mais definida pelo que ela vendia no seu início, mas pelo que ela representa. E é isso que nós chamamos de posicionamento infinito. Não importa se é uma trufa, um bombom, um quebra-quebra, se é um presente de aniversário, um prêmio corporativo, um produto ou algo que ainda nem existe. O que o cliente está comprando ali é o gesto, é o significado, é a sensação de entregar algo que está carregando origem, afeto e identidade brasileira. A marca definitivamente não fica preso a chocolate. Ela se expande para o território do presente com propósito, do luxo afetivo, dessa elegância tropical que o mundo está redescobrindo agora. Quando uma marca sabe exatamente quem ela pode ocupar novas prateleiras, novos países, e a exemplo da Dengo, até novas categorias. E eu vou fazer um exercício aqui com você. Para muita gente que conhece a Dengo, se ela decidisse vender, sei lá, um caderno, provavelmente venderia. Porque já não é mais sobre o chocolate do início, é sobre Luxury Gift Brasil. Se a Dengo, ela consegue romper padrões, elevar a própria identidade e exportar essa elegância nacional para o mundo, a tua marca também pode, eu garanto isso. E o que define uma marca de alto valor não é o tamanho, nem o orçamento, nem o segmento. É a capacidade de criar o seu próprio fator de ruptura. Aqui embaixo eu tenho um link onde eu quero que você fale um pouco mais sobre a sua marca. O meu time, ele vai analisar o teu cenário com profundidade e identificar em qual nível de ruptura você está hoje. Ou se você já tem o potencial para começar essa construção imediatamente. O Brasil tem histórias grandiosas para contar e a sua marca pode ser uma delas.